Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, muito boa noite. Boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e o tema de hoje é espetacular. Antes eu queria agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado no passar desta década e meia quase, nós já estamos aqui. Essa é a caneca comemorativa dos 13 anos, imagine os senhores. Ó, deixa eu pôr aqui para, quer ver, dá até para ver de longe aqui os 13 anos. Dá para focalizar aqui os 13 anos? Por favor, por gentileza, por obséquio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a interação dos nossos amigos telespectadores... Deixa eu virar. Eu vou virar. Deixa eu pôr mais para cá assim, ó. A participação do amigo telespectador é que tem nos... Eu viro ela aqui, ó. Olha que caneca bonita. Esse aqui é o microfone, está na minha mesa. Ó, 13 anos. A data foi dia 1º de abril de 2017. Por quê? Com a participação dos nossos amigos telespectadores, na escolha de temas, na escolha de convidados, na interação total. A gente repete tema com outros convidados para que possamos ter uma outra visão do tema que foi focalizado. E é engraçado porque muda. O mesmo tema com profissionais diferenciados, que é lógico, cada um tem uma visão de um determinado assunto. Mas o importante mesmo, ficar bem claro, é o agradecimento que nós temos em relação à participação dos amigos telespectadores no decorrer desses 13 anos e meio, já abril. Abril foi dia 1º, então tem abril, maio, junho, 2 meses por aí. Muitíssimo obrigado. E a gente agradece também a parte operacional formada por jovens universitários. Obrigado. De nada, que junto com a Facul, agora é assim, né, Facul, eles estão no 3º ano, são quartanistas, estão fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, e estão aqui com a gente, absorvendo toda a tecnologia de um canal de televisão. Uma hora um é cameraman, outra hora está no TC, uma hora está no GC, outra hora está no VT, uma hora está na padaria, né? Não é? Para distrair também, né? E é para eles que eu pergunto se eles estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar. Sejam sinceros, resposta curta e grossa. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação! Preparar a aeronave. Aqui é o comandante Arruda, decolagem imediata. E o tema desta noite, os perigos do jogo Baleia Azul. E nós estamos recebendo, para que possamos entender um pouco mais sobre esse assunto, a neuropsicóloga. Palmas para Nívia Loza, é isso? Nívia Loza. Palmas aí, Luizinho. Obrigado, Nívia. Prazer muito grande em recebê-la. Esse jogo Baleia Azul é um negócio que ninguém entendeu até agora. Os jovens às vezes se machucam, muitos provocam até o suicídio, pelo que se tem lido aí. Baleia Azul, coitada, porque dizem que ela se suicida também, mas não. Ela se joga na praia porque acho que falta o ecocentro dela, né? É, exatamente. Mas eu queria saber a tua opinião. Então, Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né? É um jogo, né, que foi criado na Rússia por um jovem russo e chegou no Brasil aí agora, há pouco tempo atrás. E deu um grande rebuliço aqui no Brasil. A gente teve alguns jovens que, no Brasil me parece que foram 3, um conseguiu se suicidar, né, chegou até o final do jogo, e 2 não concluíram, né? É um jogo criado por alguém extremamente perverso,
né, que deve ter uma psicopatia já, e veio para o Brasil, e aqui no Brasil eles traduziram esse jogo, e aí começaram, né, a induzir alguns jovens. Agora, Darcio, é claro que a gente tem que pensar que esses adolescentes, esses jovens que entram num jogo desse, já são adolescentes e jovens perturbados, né? Um jovem que ele tá sadio, são... Nossa, ele não quer nem ouvir falar disso. Ele inclusive, fica, assim, abismado, acha aquilo sem sentido, sem nexo, né? Então, essas pessoas que se envolveram, né? Eram pessoas que já tinham uma tendência suicida, que já estavam com alguns problemas, com alguns transtornos emocionais, e o jogo só veio para contemplar aquilo. Outros foram curiosos, né? Então entraram para ver o que era, aquela coisa. Começou um burburinho muito grande em relação ao jogo. E isso instigou alguns... Agora, o jogo termina sempre com a morte do jogador? Exatamente. Parece que tem o jogador e o administrador, né? Aqueles que ficam interagindo, é isso? Eles chamam de curador. Curador. Então esse curador, ele vai passando orientações a cada dia. São 50 atividades. Etapas. Né? Mas tipo então, o que eles pedem? Tem de tudo. Sempre coisas que machuquem o jogador. Então são cortes, ele tem que se cortar a palma da mão, por exemplo. Tem uma etapa lá que corta a palma da mão, tira a foto e manda. Ele tem que entrar no jogo toda madrugada, às 4h20 da manhã. E aí ele recebe desse curador uma tarefa. Às 4h20 da Às madrugada? 4h20 da madrugada. Tem tarefas que é assistir filmes de terror, e aí ele tem que assistir e depois reportar para o curador algumas etapas desse filme. Tem uma tarefa simples, que é desenhar uma baleia azul, super simples, mas essa é a única simples. Todas as outras têm cortes, têm machucados, tem ferimentos, tem torturas, até que você chega no último dia, né? Quem chega nesse último dia, e aí nesse dia você tem que se suicidar. Nossa, então você não ganha nunca, é isso? É um jogo, na verdade, suicida, né? Então, um jovem, eu falo muito isso no consultório, quando começou essa fala aí da baleia azul, a gente teve uma procura grande na clínica, de pais preocupados, escolas que a gente foi dar algumas palestras, e a gente sempre diz isso, né? O jogo não faz a cabeça, né? Esse adolescente, esse jovem já vinha perturbado. É essa atenção que a gente tem que dar, a família tem que olhar, né? Começou a querer só usar roupas de manga longa, calça, num calor que estava fazendo. Porque estão encobrindo alguma... Está encobrindo, Está muito fechado dentro do quarto, não quer conversar com ninguém, anda tristonho, precisa ser investigado. E esses curadores, Nívia, eles estariam aonde, por exemplo, em termos de Brasil? No próprio país ou aonde eles estão? Sim, no próprio país. A Polícia Federal vem investigando, algumas pessoas foram presas, né? Eles fazem uma ameaça para quem desiste do jogo, no meio do jogo, não consegue concluir. Então eles ameaçam, eles dizem que eles têm todas as informações daquela pessoa e que eles vão buscar aquela pessoa. Então tem uma tortura emocional, psicológica muito grande também. Eu acho que principalmente quando não cumpre a tarefa final, que é de suicidar. Exatamente, exatamente. E aí fica essa pressão e esse jovem entra, né, em desespero total, né? Agora, aqui no Brasil, eu acho que teve, até pela divulgação que foi feita, muita gente começou a fazer essa divulgação e alertar os pais, então começaram a se ter uma preocupação, os pais a olhar esses jovens, isso ajudou. Não adianta a gente algumas pessoas me perguntaram, mas será que a mídia não fez, né, um alvoroço? Isso? Não, pelo contrário. Começou uma campanha sobre suicídio há algum tempo, até pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos de psiquiatria, porque sempre foi encoberto o suicídio. A gente sempre foi um mito, um tabu, não se falava, né? E se percebeu que a gente começou a ter um aumento de suicídios, principalmente de jovens, muito grande, né? Hoje o número é alarmante.
a gente fala em uma epidemia, então assim, a gente precisa alertar. Então veio aí o Janeiro Branco, que foi um alerta, né, dos institutos de psiquiatria, dos órgãos de psiquiatria, para que as pessoas comecem a olhar como doença emocional. E esse jogo está pululando, digamos assim, no mundo todo? Tá, tá bem polarizado, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, parece que ele não teve Não vingou, né? a repercussão que eles gostariam que tivesse, né? Então teve sim, esse caso teve um rapaz, me parece que é do Paraíba, né? E 2 moças que chegaram aí para o alto de um edifício e quase se jogar, mas não concluíram. Agora, tirando a maldade, os curadores ganham o que com isso? Eles não ganham nada. Manipulam só, Só pelo prazer da manipulam, manipulação. Exatamente, são perversos, né? São psicopatas, provavelmente, e se divertem com o sofrimento alheio. Bom, os pais têm de ficar de olho nos filhos em relação ao computador por N motivos, não é só pela baleia azul. Exato. Baleia azul é um dos motivos fortíssimos, não é? Exatamente. Mas tem tantos outros, não? Exatamente. É engraçado, uma ferramenta tão útil, tão maravilhosa, não é? Para pesquisa, para tudo, tem informações de tudo que você possa imaginar, serve de arma também. Como tudo na vida, né? É engraçado. Eu sempre falo do equilíbrio. Tudo que falta o equilíbrio, a gente vê um prejuízo. É verdade. Então, a internet está aí, é um super recurso, né? A gente faz pesquisas, a gente fala com gente do mundo inteiro, as crianças ficaram muito mais rápidas em raciocínio, uma série de coisas, em toda a parte cognitiva, ao mesmo tempo, quando se tem um exagero, um abuso disso, É verdade. causa um Há sempre o problema. contraponto, né? Quando eu vejo uma paisagem muito legal, praias havaianas, aqui tem vulcão, ou maremoto, ou mesmo tsunami. Né? Um rio tão lindo, não sei o que lá, uma lagoa, tem jacaré. Não que a pessoa tem de ser otimista, mas tem de observar isso. Em tudo na vida existe o contraponto. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Exatamente. E as faixas etárias, né, Darcio, que, sim, a rede social, né, quando você vai entrar numa rede social, ela tem uma faixa etária que pode utilizar. E aí, os pais permitem que esses filhos mintam a idade, né, porque é 18 anos, e entrem numa rede social. Não sabendo o perigo que isso representa. Exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta exatamente nessa corresponsabilidade ou responsabilidade direta, não é? De pais, de mestres nas escolas também, não é? Do aluno ficar... Porque na hora H ali, o Nívia, ele tem de entender que ele não deve acessar determinado site por ele mesmo. Exatamente. Porque está fácil ali, né? É uma faca de 2 gumes. Nós vamos para o intervalo então e já a gente volta com o tema Os Perigos do Jogo Baleia Azul. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. É claro que eu vou falar para vocês da loja mais bonitinha, da loja mais romântica, da loja que tem... Olha, tudo que você comprar na LL Presente e dá de presente, a pessoa vai falar, nossa, que coisa diferente. São os diferenciais da LL, gente. É verdade. E você não paga mais por tudo isso que você está vendo aí. Não, não, não. Agora tem as consultoras da LL. Pega o seu smartphone, fotografe o lobby do prédio, fotografe o teu saguão do andar, a cozinha e leva lá para ver o que as consultoras sugerem para você mudar. LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema Os Perigos do Jogo Baleia Azul, recebendo a neuropsicóloga Nívia Loza. Ô Nívia, antes da gente falar dessa questão da faixa etária, conta pra gente, por que você escolheu a neuropsicologia? O que aconteceu na época? Então, na verdade, a neuro é uma novidade ainda na minha vida, né? Eu sou psicóloga de formação e sempre fui apaixonada por essa parte cerebral, né? E aí, chegou no Brasil, né, essa atividade, ela não é
tão antiga assim, né? Fora sim, mas aqui não, na Inglaterra já se tem neuropsicólogos há muitos anos. E é uma especialização que a gente faz na medicina, na neurologia. Então eu fiz minha especialização lá no HC em neuropsicologia. Eu faço uma investigação cerebral para o neurologista. Então a gente avalia toda a parte cognitiva de crianças, adultos, jovens, Pra ver se dependentes químicos, idosos. Os fiozinhos estão ligados certinho. Isso. As sinapses, né? Isso. Se a gente soubesse a importância do cérebro, é uma coisa fantástica. Maravilhoso. Não é? É ele que fala, levanta, anda, Sim. vai trabalhar, cara. Não é? Vai tomar banho, que legal. Ele é tudo. Ele é tudo. A gente não mexe um dedinho do pé Nada. sem um comando cerebral. É verdade. Então ele é muito importante, né? E aí a gente precisa ter uma saúde cerebral também importante. E vocês trabalham par a par com os neurologistas, por exemplo? Isso, o paciente vem encaminhado pelo neurologista. Então, alguns exames, a toma, a ressonância, não detecta algumas, por exemplo, uma demência. Hoje ainda não se detecta por uma ressonância magnética. Dá tudo ok e não está tudo ok. Exatamente, não aparece na imagem, né? Assim como um dependente químico, dependendo do tipo de droga que ele usar, também não aparece. E aí ele vem para o consultório e eu, através de testes, né? A gente faz, por isso que tem que ser psicólogo. O psicólogo é o único profissional habilitado a aplicar testes. A gente faz uma varredura no cérebro e avalia toda a parte cognitiva. E como descobrir, Nívia, justamente por essa nuvem que existe, né, que dificulta a detecção, né, se a pessoa está mentindo, está fingindo, se é um baita de um gozador, se ele tira proveito disso, como chegar na pessoa e falar, ó, aqui, meu, tu tá isso aqui, tu tá bem, como é que chega a isso? Até com testes, né? Os testes, eles têm como pegar, né? Se a pessoa se a pessoa está simulando, por exemplo, né? Está dissimulando, né? A gente tem alguns testes que detectam a dissimulação, por exemplo, né? Então a gente faz essa varredura, né? Geralmente. Testes orais ou testes físicos mesmo? Tem escritos, laboratoriais. Tem orais. Não tem nada que a gente faça que seja invasivo. Tá. São testes psicológicos, né? Alguns eles interagem, outros eles só respondem. Aquele que então, a gente avalia bastante, eu avalio bastante demências, né? Então, não só Alzheimer, né? A gente tem outras demências, né? Que às vezes se confundem. Então, a demência é um caminho para o Alzheimer ou não? Nada a ver. Não, o Alzheimer é uma demência, é um tipo de demência, mas a gente tem outros tipos, então, né? Mas esses outros tipos podem levar ao Alzheimer? Não, nada a ver. Não, são tipos de demências diferentes. E o Alzheimer tem a demência do Alzheimer. Isso, exatamente, né? Então, tem algumas características e alguns processos cognitivos que determinam a demência, né? Então, a vascular é uma outra, umas são mais lentas, outras são mais rápidas, algumas atingem uma parte do cérebro primeiro, outras partes. Existem demências típicas em relação ao sexo da pessoa? Ou... Não. A cabeça é a cabeça, independentemente da parte sexual. Exatamente. Demência não. E da faixa etária? Não, a faixa etária tem influência. A faixa etária sim, né? A gente... Só tem, né? A gente é mais comum em pessoas, por exemplo, demenciar a partir dos 80 anos, 85 anos. E aí, justamente, quando se tem alguns sintomas de demência mais jovem, né? Com 70 anos, 65, é muito preocupante. Agora, então, por que isso? O cérebro se cansa? Sim. É o cérebro ou a pessoa que se cansa ou ambos são a mesma coisa? O cérebro está dentro da pessoa, né? Mas é o cérebro que... Mas às vezes ele pode ir sozinho, né? Ele pode... Uma das causas, assim, que a gente sabe, né? Hoje todos os estudos mostram, é as pessoas que não dormem, né? Por muitos anos tem uma noite muito curta de sono, então são pessoas que dormem 2, 3 horas por noite. A gente sabe que isso propicia essa pessoa, ela fica mais acessível a uma demência. Mesmo esgotados todas as saídas, por exemplo, de exercício físico,
distração, filmes, passeios, Sim. mesmo assim ela dorme pouco. Ela dorme pouco. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla na clínica, né? As pessoas que chegam lá e têm esse histórico de dormir muito pouco, a gente fala, tem que dormir, procura o neurologista, isso tem que se estabilizar, porque isso causa um dano no cérebro muito Sim, grande. porque acho que ele fica muito tempo, é que nem radinho de pilha, né? Fica E a muito gente, tempo ligado, acaba a pilha. a gente gera algumas enzimas tóxicas que a gente só faz a limpeza dessas enzimas à noite, dormindo. Ah, E se ó, que você interessante. não dorme, essa toxina ela não sai. E ela vai acumulando e atrofiando, né? A demência é uma doença degenerativa de atrofiamento. Não precisa dormir 12 horas também, Não. 7, 8 horas está o suficiente, Exatamente, né? Para as pessoas mais idosas, né? 6, 7, 8 horas 8 horas é o ideal para todos nós, né? A criança dorme mais, de 9 a 10 horas, mas a fase adulta, até a terceira idade, 8 horas, 7 horas, está de bom tamanho. Porque tem que passar por todas as fases do sono, né? Tem aquela REM, né, que é muito importante. Exatamente. Rapid Eye Movement, né? Porque o zoinho, e por que o zoinho fica girando? E essa é uma fase importante. A circuitaria no cérebro, ela fica ativa, né? O subconsciente entra em ação quando a gente está dormindo, por isso de tantos sonhos, né? A gente sonha de 5 a 7 sonhos por noite. A gente não lembra, a gente lembra daquele que a gente acaba de acordar. Perfeito. Mas a gente sonha de 5 a 7 sonhos por noite. Eles têm a ver com alguma coisa? Sonhos a gente pode dizer que são restos diurnos, né? São coisas que você viveu durante o dia, não precisa ser naquele dia, mas pode ser na semana, no mês, no ano. Na vida. Tem manifestação de desejo, né? Nunca sonhou que, eu queria bater naquela pessoa. No sonho eu vou lá e... Não, né? se for bater, tudo bem. O duro é falar. Fala um monte para aquela Meu amor, pessoa, e falar né? o nome errado, aí vou te falar um negócio, dá um rolo. Exatamente. Você acorda rapidinho, viu? É manifestação de desejos e tem os intuitivos, que não são o nosso sexto sentido, que às vezes vem em forma de sonhos. Agora, voltando ao nosso tema, os perigos do jogo Baleia Azul. A gente está falando da faixa etária. A gente não, né? Você. Não, nós. Exatamente. Então, assim, é uma recomendação. Pais, fiquem atentos à idade dos seus filhos, né? Crianças, eles não têm que estar em redes sociais, eles não têm que ter acessos a algumas coisas que eles não têm maturidade para saber se eles podem assistir aquilo ou não. Às vezes, por desafio, ele entra no jogo, nesse tal de Baleia Azul, e quando ele vê, ele está cumprindo ordens mesmo. Exatamente, por curiosidade às vezes, né? A criança, até mesmo o pré-adolescente, né, os seus 12, 13, 14 anos, não tem maturidade para interromper, né, uma coisa e às vezes aí se vê no meio do jogo e ele sofre uma pressão daquele curador com ameaças sérias, e às vezes ele fica com medo dos pais, dependendo dos pais, às vezes muito bravos, né? Ele não tem coragem de falar para os pais, ele esconde e aí ele vive uma tortura. De um lado ele esconde, do outro lado ele se vê envolvido com os curadores. Quando ele vê, ele está perdido lá. Exatamente. Isso se dá por quê? Porque foi permitido um acesso para essa criança que ela não tem maturidade para ter. Né? De novo, as redes sociais todas, você tem que ter 18 anos para ter uma rede social. Eu canso de ver criança em rede social. Né? Na rede social não tem filtro, Darcy. Quer dizer entra tudo ali. O cérebro ele é novo, ele amadurece e ele envelhece. Sim, exatamente. Celularmente falando. Sim. Então, e a gente, a vida, conforme a vida vai caminhando, a gente vai adquirindo essa sabedoria e essa maturidade para, se eu me ver numa situação de risco, via internet, via redes sociais, se eu sou maduro, eu consigo resolver. Eu vou na polícia, mas se eu sou uma criança, eu não sei fazer isso. Então, não deixem seus filhos terem coisas que não têm idade para ter. Nós fizemos um programa aqui, Nívia, que fez muito sucesso sobre brainstorm, né? E eu recomendo às pessoas de uma certa idade, compra palavra cruzada, custa baratinho, faz palavra cruzada, leia bastante, né? Distrai as sinapses, né? Não pode enferrujar. Não pode enferrujar, que nem um carro que você não liga, quando você vai ligar, no mínimo a bateria já era. Não é? A gente precisa se usar. Exatamente. E o cérebro principalmente. Exatamente. Ele tem de ter uma certa atividade diária e constante. Sim. Primeiro para ele descansar depois da noite. Isso. Querer dormir, né? Não é verdade?
E a criança, ela precisa brincar. É verdade. Né? As crianças estão parando de brincar e elas precisam brincar. Quando você brinca, quando a criança brinca, ela faz uma série de conexões cerebrais importantes. Então, quando eu deixo o meu filho num celular 6, 7, 8 horas num final de semana e ele não está brincando, ele só está ali no celular, às vezes tem pais, eu já ouvi pais falando, nossa, mas é ótimo, vai desenvolver. Não, né? Não, porque muitas das coisas que tem ali não vai desenvolver nada. A criança brincando, ela desenvolve muitas enriquece coisas. Com coisas boas. Exatamente. Desperta isso. O saber, o querer, o amar, o brincar. Isso, e de preferência que esses pais brinquem com essas crianças, porque aí é o convívio, né? A criança que tem um convívio familiar, vai ser muito difícil entrar numa baleia azul. Com certeza. Né? Porque ela vai ter que você falou antes, ela já nem quer saber. Ela vai ter a informação, os pais vão abordar esse tema. Filho, a minha filha mesmo, eu tenho uma filha de 10 anos, a Nicole, ela, na escola dela começou, né, esse buchuchu, ela entrou no carro e a gente começou a conversar sobre isso, né? Então você vai, quando a criança traz, você vai podendo explicar para ela o que é aquilo, o que aquilo significa, qual que é a proteção que ela tem que ter, né? Agora, se pais não conversam com seus filhos, claro, né, você joga o seu filho na boca do lobo. Foi muito bom esse papo aqui para a gente ficar alerta e alertar os pais também em relação aos filhos. Neuropsicóloga Nívia Loza, nós estamos colocando na tela aí todas as indicações para contatá-la, por gentileza, por favor, por obséquio. Está lá o Facebook, está o site. Obrigado, viu, Nívia, pela presença. Um forte abraço. Como é que chama a filha? Nicole. Nicole, um abraço, Nicole. Mamãe está do teu lado. Ela vai amar. Sempre, sempre. Legal, né? Gente, um abraço. A gente se vê amanhã. Dormire com Dio, parliamo domani, reposare em pace. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Tchau, fui. Se vediamo domani. O diálogo dos Jogos Mortais, mas não está levando em conta o elemento mais importante de todos, a vontade de viver.